Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini, esse daqui é o Gil dos Santos Júnior, que é museólogo do Museu Câmara Cascudo. E o Gildo está aqui para falar para a gente como é que é a profissão de museólogo de fato. Gildo, obrigado, certo? E então, você é museólogo, você é baiano e está aqui no Rio Grande do Norte, assumiu o Museu Câmara Cascudo. O que é um museólogo? Como é que é a profissão de museólogo? O museólogo trabalha com uma missão delicada, que é conseguir preservar, comunicar o patrimônio que, dada a comunidade, às vezes uma comunidade estranha até a ele, elegeu como representativo de memória e de referencial cultural. Então, o museólogo trabalha na perspectiva imaterial, são as informações, são os sistemas de significação que aquele acervo pode vir a ter, e numa perspectiva material, encarar o acervo como suporte de informação, como referencial de memória, então ele tem que ser preservado, ele precisa ser documentado, ele precisa ser conservado, ele precisa ter uma perspectiva de longuíssimo prazo, para que próximas gerações tenham acesso não só àquele artefato, mas a todo o universo simbólico ao qual ele se remete. Eu acho incrível. A gente está aqui no seu laboratório, né, que é um acervo extra ao que está exposto ao público. Para vir aqui a gente precisa de autorização. E daí você estava explicando para a Mariane um pouquinho antes que a questão do calor, essas peças estão em ambiente natural por determinados motivos. Então é uma carga de responsabilidade muito grande. Exatamente. Qualquer decisão que profissionais de museu de uma forma geral, museólogos, restauradores tomem, eles têm que tomar com toda a segurança e todo o nível de previsão do que possa acontecer a partir daquela decisão que ele toma. Porque a gente está lidando com artefatos dos mais variados materiais, que vêm das mais diversas condições, inclusive em termos de idade. No caso de patrimônio arqueológico, de milhares de anos, a coisas que têm uma década. Então, pensar, pesquisar antes de fazer algum tipo de interferência, antes de tomar algum tipo de decisão. A gente passeando pelo museu, o museu é muito atrativo, muito convidativo. Dentre as atribuições do museólogo está esse ato de tornar atrativo para o público? Sim, aí estaríamos no campo já da comunicação museológica, que não só a expografia, o partido expográfico, mas também a ação educativa voltada a esse acervo. Então, estaria dentro do escopo do museólogo coordenar equipes multidisciplinares que fazem aquela dada produção cenográfica, vamos dizer assim, para o discurso expográfico, porque é o papel do museólogo tornar compreensível o discurso a um público que é um público não especialista. Um público leigo e que é a história desse público, muitas vezes, ou que está vindo para conhecer. E muitas vezes um outro público, porque é um público que ao qual não diz respeito àqueles referenciais culturais, mas eles vão ter que trabalhar em analogia à realidade deles, aos referenciais culturais deles. Então, quando a gente trabalha com comunicação museológica, a gente tem que pensar em tudo isso. Claro. É aquela coisa, você tem que pensar em todos os olhares a partir de um único discurso construído, que é aquela exposição. Uma situação que eu penso assim, da importância do ser comunicativo e do ser comercial mesmo, né? De ser atrativo e fazer com que se venda enquanto turismo, de certa forma. O museu, hoje, ele passa por isso? Principalmente num país como o Brasil. Infelizmente, a gente tem que ser mercador, a gente tem que vender a importância da cultura, a gente tem que vender a importância da memória, a gente tem que vender a importância dos referenciais identitários para a construção de uma sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Então, você tem que ser publicitário, tem que ser mercador, tem que buscar as melhores formas de dar um maior peso e um maior impacto a uma dada ação, a um dado discurso envolvendo o patrimônio cultural, porque senão as pessoas não dão importância. Tem que trazer a comunidade. Vamos dizer que a gente despertou interesse para as pessoas que querem ser museólogas. Qual que é a formação que eu tenho que ter? No Brasil, a graduação em museologia a nível de bacharelado. São hoje cerca de 16 cursos no país inteiro, ou uma
pós-graduação estrito sensu, ou mestrado ou doutorado, em um programa de museologia. Barato. Porque é uma profissão regulamentada, existe esse entrave. É preciso registro em conselho de classe e, no caso, o pretendente precisa de uma graduação ou de uma pós-graduação estrito sensu na área. Importantíssimo. Mas tu está lidando com um valor imaterial enorme, e material também, produtos materiais e artefatos que vêm de diferentes espaços, se tu não tem uma formação adequada. E a complexidade da formação, vamos da química à antropologia, à sociologia, à história da arte, a metodologia do trabalho científico, quer dizer, não é um curso básico, ou um curso puro. É um curso numa área interdisciplinar, numa área que conversa com várias áreas do conhecimento humano. Então, se não há uma formação sólida, não há um profissional bem preparado. Por isso esse rigor na exigência do registro para a profissão. Gildo, você está aqui no Museu Câmara Cascudo. Como é que você chegou aqui? Eu vim por redistribuição da Bahia. Eu era da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e trabalhei na implantação do curso de museologia lá, dessa universidade. Surgiu uma oportunidade de vir por redistribuição, eu vim para cá. Por interesse pessoal, porque o Museu Câmara Cascudo é estudado nos cursos de museologia. É uma das maiores instituições museológicas do país. É mesmo? É uma instituição que é pensada nos anos 60, nos mesmos moldes do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que acabou de sofrer o incêndio, do Museu Paulista e do Guild, de Belém do Pará, que eram consideradas as 3 instituições de referência em pesquisa e preservação de patrimônio científico. Caramba! E como é que é essa situação de lidar com o público? O Gildo museólogo, quando ele pensa tudo, você já disse que tem um ar comercial aí, mas acredito que pela diversidade de pessoas que passam pelo museu, vem muita gente diferente, você ouve muita coisa. Como é que é o feedback das pessoas? O que você espera? O que você encontra? Eu acho que a primeira coisa é estabelecer uma hierarquia horizontal. Ninguém está em posição de saber mais que ninguém, ninguém está em posição de impor uma visão de mundo a ninguém. Na verdade, museus e exposições de museus são fóruns, são palcos de discussões, onde eu entro uma pessoa e saio outra, porque questões foram suscitadas ali. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é literalmente tratar de igual para igual. Uma coisa que é até complicada na academia hoje em dia. A gente tende a hierarquizar o conhecimento. Mas quando a gente fala em instituições museológicas, não. Todas as visões são importantes. Cada visitante que entra pela porta do museu tem o mesmo peso. Inclusive porque é uma relação de troca. Nós corrigimos os nossos mecanismos de abordagem a partir desse feedback do visitante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ouvir, dar atenção, estabelecer uma hierarquia horizontal. Porque senão a coisa não funciona. E as pessoas querem ter voz e querem ter fala, e para isso, para ter fala, que elas acabam escutando também. Diz uma coisa, o mercado de museologia hoje, para quem se forma, é aberto? Como é que a pessoa passa a participar de um museu hoje em dia? Na verdade, eu sou suspeito. A época que eu me formei, no início dos anos 2000, a gente brincava que a gente se formava para o desemprego. Mudou muito a situação. Hoje, não só a nível de governos federal, estadual, municipal, as fundações, os museus de natureza privada, há um campo que se ampliou bastante. Não é um campo que se espera, porque, infelizmente, o nosso país tem um sério problema com educação e cultura. Então, não se dá o devido peso aos profissionais certos nos lugares certos. Às vezes, o museu parece que é um adereço da instituição da cidade. Não é um lugar de produção de conhecimento e de mudança social. Então, isso atrapalha um pouco o mercado de trabalho. Mas avançamos muito em relação à época que eu me formei. Aí vamos avançar mais, vamos ter fé, e vamos lutar, e vamos se formar, fazer graduação. Pois, Gildo, muito obrigado, de verdade. E eu espero trocar mais ideia contigo. Tchau, tchau, gente. Até mais.